Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então com a Lei 9784/99, Lei do Processo Administrativo Federal. Lembrando que nós já falamos sobre o início do processo, sobre os princípios do processo administrativo, dos interessados, quem pode participar do processo, quem estaria em situação de impedimento, de suspeição, falamos da competência e agora vamos avançar e falar da comunicação dos atos. Como que se faz a comunicação de um ato dentro do processo administrativo. E essa comunicação decorre do princípio do contraditório e ampla defesa, porque contraditório é o dever de comunicar o interessado, de dar a chance que ele venha a realmente participar de forma efetiva do processo. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver como que se faz a comunicação de atos que vão acontecer, ou então atos que já aconteceram dentro de um processo administrativo. Então, olha só, da comunicação dos atos. O órgão competente perante o qual tramita o processo determinará a intimação do interessado para a ciência de uma decisão que foi proferida ou a efetivação de diligências. Então, ele vai ter que vai ser intimado para que ele conheça uma decisão que já foi feita no processo, para que ele possa recorrer, para que ele possa questionar, se for o caso, ou de algum ato que ele tenha que realizar. Então, ele vai ter a comunicação. Como que vai ser feita a comunicação? O parágrafo primeiro vai descrever o que vai conter na intimação, que é a identificação de quem foi intimado, o nome do órgão, a finalidade da intimação, a data, local que ele deve comparecer, se ele tem que comparecer pessoalmente ou se ele tem que ser representado por alguém. Então, vai trazer todos os elementos que deve conter nessa intimação, que vai haver a comunicação para ele. E depois, olha esse artigo que é muito interessante, esse sim despenca em prova de concurso, ele tem muita aplicação prática no dia a dia, que vai dizer, parágrafo 2º, a intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento. Então, entre o dia que você foi intimado e o dia que você deva comparecer, no mínimo 3 dias úteis, que é para você se preparar para o ato, você, no caso, se for um ato que você vai ter que fazer uma diligência, você até contratar um advogado, se for o caso, mas para que você tenha tempo mínimo aqui de 3 dias úteis para poder se preparar para aquele ato. Então, um servidor que quer pegar, de repente, uma licença médica, quer pegar uma licença para cuidar de alguém da família por uma questão médica, vai ter uma perícia, que vai ser realizada a perícia, para verificar se realmente ele tem direito ou não à licença. Então, entre a data da intimação e o ato que ele deva comparecer para essa diligência, no mínimo 3 dias úteis. Só que olha só o que a lei fala depois, vem comigo, olha só. A intimação pode ser efetuada como? Quais são aqui as formas de intimação? Formas. Pode ser por meio de ciência no processo, via postal com a R, aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Então pode ser ciência no processo. De repente, o servidor que quer pegar a licença foi até a repartição médica verificar. Olha, que dia que vai ter que dia vai ser realizada aí a perícia? Ele vai lá perguntar informações, fala, vamos consultar o processo, já tem alguma decisão? Aí fala, coincidentemente está aqui marcada a sua perícia para o dia 20. E aí ele vai lá e dá ciência no processo, fala, estou ciente da intimação. Então o fato de ele botar o ciente dele no processo já conta como intimação, já foi feita intimação. Ou então por via postal, por AR, manda um telegrama, manda uma carta registrada para a casa dele. Telegrama, talvez muitos de vocês nunca tenham recebido um telegrama, talvez vocês não sejam da época onde a gente fazia muitas comunicações por cartas, telegrama. Mas você vai receber o seu telegrama, que é da sua convocação. Quando você for aprovado, você vai ser aprovado, vai chegar um telegrama na sua casa. É a forma ainda utilizada para fazer essas comunicações um pouco mais oficiais. Telegrama, que é feita pela agência dos Correios.
ou qualquer outro meio, tá vendo aqui, ó, que assegure a ciência do interessado. A gente tem hoje comunicações que podem ser feitas e são feitas via e-mail. Cadastra o e-mail no órgão e aquele e-mail que você cadastrou vai ser forma de comunicação. Ou então até comunicação via WhatsApp. Nós temos aí vários órgãos que fazem comunicações via WhatsApp, deixa o telefone, que pode ser uma comunicação que a pessoa pode ligar, ou então a pessoa manifestando que aceita a comunicação via WhatsApp, está feita a comunicação, tá bem? Olha só. Outra regra importante que cai em prova, no caso de interessados indeterminados, isso cai em prova, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. E quando a gente fala publicação oficial para a União, é o nosso DOU, Diário Oficial da União. É por lá que a União faz as suas publicações e intimações de forma oficial. Então, vou fazer a regularização, por exemplo, uma regularização fundiária. Tem várias pessoas que eu não sei de forma determinada, não sei todas as pessoas que estão morando em um loteamento, e eu vou iniciar um processo para discutir se vai lotear certinho, se não vai, se eles vão ter que sair, alguma coisa assim. Mas eu não sei a intimação, não sei todas as pessoas que eu tenho que intimar. Então são interessados indeterminados, por exemplo, eu faço a intimação deles por publicação oficial. Publico no Diário Oficial da União e, de forma ficta, de forma fictícia, eles foram intimados por publicação no Diário Oficial, tá bem? Então, quando for interessado, indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido, a intimação por meio de publicação oficial. Olha só, essa regra do parágrafo 5º agora, veja como que ela é importante. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Mas o comparecimento do administrado supre a falta ou a irregularidade da intimação. Então a gente conjuga aqui o parágrafo 2º com o parágrafo 5º, olha só. Parágrafo 2º fala que a intimação tem que ser pelo menos 3 dias úteis antes do ato a ser realizado. Então, se não for assim, é nula a intimação. Eu não posso intimar uma pessoa hoje para comparecer amanhã, porque não respeitou os 3 dias úteis. 3 dias úteis, lembrando que dia útil não vai contar sábado e domingo, são dias úteis. A gente vai ver mais à frente, a própria lei vai dizer no artigo 66 como que faz a contagem de atos no processo. Mas são 3 dias úteis no mínimo. Nesse caso aqui, o parágrafo 5º complementa, fala é nula se não observer as determinações legais. Mas o comparecimento do administrado supre a falta ou a irregularidade da intimação. Então vamos imaginar que a pessoa foi intimada hoje para comparecer amanhã na perícia e trazer os documentos que ela teria que trazer para comprovar que ela está com falta de capacidade mental, está com aquela doença, que ela pretende pegar uma licença. Ela foi intimada hoje para comparecer amanhã. Nesse caso aqui, pessoal, é nula a intimação, mas se ela comparecer, supre a falta. Se ela for lá e comparecer ao ato, supre a falta ou então a nulidade da intimação. Isso aconteceu comigo uma vez, quando a minha esposa foi ganhar meu terceiro filho, nosso terceiro filho, na verdade, nós temos 4 filhos hoje, foi ganhar o nosso terceiro filho, eu estava lotado lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela veio ganhar o neném aqui em Brasília, teve complicação no parto e eu solicitei a minha remoção para Brasília, para que ela ia ter que fazer um tratamento aqui, não podia pegar avião, ficou internado um tempo, e eu solicitei a remoção por motivo de saúde do cônjuge, eu tentava marcar perícia no Ministério da Fazenda, e eles não tinham uma junta médica, uma perícia médica para poder avaliar e determinar a remoção. E um certo dia, a gente tinha uma consulta marcada para o dia seguinte no hospital, e eles, depois de um tempão, ligaram, olha, Gustavo, no dia seguinte, olha, tem uma perícia marcada para você amanhã, conseguimos marcar amanhã a perícia. E era na mesma hora de uma consulta médica que eu tinha. Eu disse, olha, eu não posso ir amanhã nessa perícia porque, no caso, eu tenho uma consulta médica.
E eu disse, olha, vocês estão me intimando hoje para comparecer amanhã. Não pode, é no mínimo 3 dias antes, para eu poder pegar a documentação, para eu poder, no caso, analisar, e até porque eu tinha uma consulta no horário seguinte. Então, era nula a intimação. Mas se eu comparecesse, a perícia supriria a falta ou a nulidade da intimação. Eu não poderia lá na frente alegar, olha, já que indeferiram a minha remoção, agora eu vou alegar nulidade. Por quê? Porque me intimaram num dia para comparecer no outro. Não vai ser causa de nulidade mais, porque se eu compareci, pressupõe que eu tinha condições de realmente ir ao ato. Está bem? Então esse parágrafo 5º é muito importante porque o comparecimento supre a falta ou a irregularidade da intimação. Está bem? E o artigo 27 fala que o desatendimento, esse é muito importante também, o desatendimento da intimação não significa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. E no prosseguimento do processo será garantido o direito de ampla defesa ao interessado. Então, se você não atender uma intimação, não significa que você está renunciando a um direito nem reconhecendo a verdade dos fatos. Nesse caso que eu contei da minha esposa, que a gente ganhou o terceiro filho e tal, aconteceu tudo isso, na intimação a moça falou assim, olha, se você não vier amanhã, me ligou no dia, se você não vier amanhã, a gente vai pressupor que a sua esposa ficou boa, a gente vai arquivar o processo aqui. A gente vai arquivar porque pressupõe que você não quer perícia, então ela ficou boa. Eu falei, não, olha, o fato de eu não atender a intimação, que desde o início é nula, que é sendo feita hoje para comparecer amanhã, se eu não comparecer, não pode isso pesar contra mim, dizendo que eu estou reconhecendo a verdade de eventuais fatos alegados, que o artigo 27 é expresso em dizer, desatendimento da intimação, se você não for, não significa reconhecer verdade de fatos ou renunciar a direito, tá bem? Artigo 27 aqui é muito importante. E é por isso que eu falo para você que essa lei a gente anda com ela debaixo do braço. Por quê? Porque você vê que é do dia a dia. A gente tem que conhecer essa lei, os nossos direitos dentro de um processo administrativo, os nossos deveres, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer dentro de um processo, que é muito importante essa lei, tá bem? Artigo 28, devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de um dever, de um ônus, de uma sanção, ou restrição ao exercício de direitos e atividades, e os atos de outra natureza de seu interesse. Então aqui o artigo 28, a lei fala quais são os atos que devem ter intimação do interessado. Quase todos os atos dentro do processo, não é? Só não vai precisar intimar um ato num processo que não tem conteúdo decisório, que não tem sanção, que não tem nenhum interesse para o administrado. Por exemplo, um despacho. O processo saiu do setor, você fez um pedido, olha, eu quero pegar licença por motivo de saúde. Você fez lá no RH, o setor do RH. O RH manda o processo depois para o setor de saúde do órgão. Então, algum servidor vai dar o despacho, olha, do RH, encaminhe o processo para o setor de saúde. Esse encaminhamento do processo de um setor para um setor mediante um despacho que não tem decisão nenhuma, nesse caso, não tem que te intimar. É só você entrar no site, ver que o processo movimentou, mas você não tem que ser intimado de cada ato, apenas dos atos que a lei colocou no artigo 28, tá bem? Vamos avançar agora, sair desses artigos aqui da comunicação que são muito importantes e passar agora para a instrução do processo. Pessoal, quando fala de fase de instrução, é a fase onde o processo realmente vai acontecer. É a fase onde vai ter toda a parte probatória. Toda a parte probatória, toda a parte decisória vai acontecer baseada na instrução. E a lei vai detalhar como que é feita a fase de instrução de um processo administrativo, tá bem? Artigo 29 fala: as atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão oficial, pelo responsável do processo, sem prejuízo dos direitos interessados de propor atuações probatórias. Então aqui nós temos o princípio da oficialidade, que assim pode aparecer na sua prova, ou o princípio do impulso oficial,
que é um princípio aqui, na verdade, implícito dentro da Lei 9784. A gente viu no artigo 2º que temos os princípios expressos, que são lá do artigo 2º, são 11 princípios, e temos princípios implícitos. Um deles aqui é o princípio da oficialidade ou então do impulso oficial. Tem o princípio da gratuidade, que é implícito também. Por quê? Por que é gratuidade implícito? Porque a gente viu que, como regra, não cobra taxas para você participar de processo administrativo. O princípio da gratuidade dentro do processo administrativo, que é um princípio implícito. O princípio do impulso oficial ou então da oficialidade. Por quê? Todos os atos de produção de provas, a administração pode fazer de ofício, ou seja, sem requerimento do administrado. Ela não precisa ficar aguardando que o interessado faça requerimentos para que ela possa movimentar o processo. Ela pode marcar uma perícia, ela pode fazer outra perícia se ela achar que a primeira não foi conclusiva, ela pode pedir para ter prova testemunhal, qualquer forma, trazer um documento que ele tenha na casa dele. Toda a instrução probatória, toda a parte de produção de provas, a administração pode tomar de ofício, vai dar andamento ao processo de ofício, independentemente de qualquer solicitação do interessado. Está bem? Olha só, outro artigo interessante, cai em prova, olha só, artigo 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Olha só, pessoal, a regra é clara. Pode prova ilícita no processo administrativo? Sim ou não? Pode, pessoal? Não. Por quê? A lei é clara. Não pode no processo prova ilícita. Mas, professor, eu já ouvi dizer que lá no processo penal pode ter prova ilícita sim, se for para beneficiar o réu. Justamente o que você falou. Lá no processo penal. Nós aqui tratamos de processo administrativo, não é? E o processo administrativo, a lei fala que pode prova ilícita? Não. Fala que são inadmissíveis prova ilícita no processo administrativo. Então, não pode, é a sua resposta para a prova, tá bem? Vamos avançar, olha aqui. Depois a lei ainda vai dizer, outra questão de prova, ela vai dizer ainda, a lei, que não pode, além de prova ilícita, prova impertinente, a lei também fala, prova impertinente, prova protelatória, ou qualquer prova que é desnecessária. Então, prova impertinente é aquela prova que não tem nada a ver. Então, eu vou pedir uma perícia, peço a minha remoção por questão de saúde da minha esposa, aí eu peço no processo para ouvir a mãe dela no processo. Né? O que tem a ver? Não tem nada a ver ouvir a mãe da minha esposa no processo por uma questão técnica, para ver ou não se o que ela tem necessita de ter a minha remoção. É uma prova totalmente impertinente, ela não vai ser admitida no processo. Ou então a prova protelatória, vamos imaginar que eu estou no processo administrativo disciplinar, onde eu estou sendo processado no PAD, por exemplo, porque eu juntei atestado médico falsificado para comprovar as minhas faltas. E aí eu tento comprovar que realmente que realmente eu precisei faltar por uma questão de saúde, e aí eu peço no processo administrativo depoimento de 80 pessoas, de toda a minha família, dos meus amigos, dos meus vizinhos, de todo mundo que eu possa trazer de alguém que já me viu que eu estava realmente doente. Então, nesse caso aqui, é uma prova protelatória. Protelatória é a prova que vai estar ali, no caso, protelando, atrapalhando o processo, enrolando no processo. E a gente vê muito isso. Provas protelatórias, também no caso, podem ser indeferidas pelas comissões. Então, prova impertinente, prova protelatória ou qualquer prova desnecessária pode ser indeferida pelo presidente do processo administrativo. E prova ilícita não será admitida. Beleza? Bora para a tela, vem comigo aqui. Então, olha só. Aqui a lei vai tratar agora de uma consulta pública. Quando que pode ser realizada uma consulta pública em uma fase de instrução do processo? Quando o assunto, a palavra-chave aqui é interesse geral.
Quando o assunto for de interesse geral, o órgão competente pode, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. A abertura de consulta pública estará objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para o oferecimento de alegações escritas. O comparecimento à consulta pública não confere por si só a condição de interessado do processo, mas confere o direito de obter da administração uma resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. Então, quando for um assunto de interesse geral, pode haver o quê? Consulta pública aos possíveis interessados. Então, aquela questão que eu citei, vamos transformar o parque em área residencial. É uma ideia que tem, vamos pensar nessa situação. Então, é um assunto de interesse geral, pode o órgão competente abrir consulta pública para que qualquer interessado, qualquer terceiro que tenha interesse, venha a se manifestar na consulta pública colocando as suas razões do porquê transformar a área a área do parque em área residencial, ou então o contrário, do porquê não fazer a transformação. E a lei fala que o fato de você comparecer à consulta pública não faz de você interessado no processo, não faz por si só condição de interessado, não faz você agora parte do processo. Você não vira interessado, não vira parte no processo administrativo só porque você foi à consulta. Os interessados, a gente viu, está no artigo 9 da lei, lá vai dizer quem é interessado. O fato de comparecer à consulta pública não lhe torna obrigatoriamente, então necessariamente, parte no processo administrativo, tá bem? Avançando um pouco mais, olha aqui. E agora temos uma expressão diferente, que é a chamada audiência pública. A audiência pública. Antes da tomada de decisão, a autoridade, diante da relevância da questão, poderá realizar uma audiência pública para debate sobre matéria do processo. Então, veja, olha aqui, ó. Se a questão fala assim, quando for um assunto de interesse geral, o que a lei usa é consulta pública. E quando houver relevância da questão, faz uma audiência pública, nesse caso para debates. Então são dois atos parecidos. Tanto a consulta pública é para você consultar os possíveis interessados no processo. Quem tem algum ato a ser afetado faz uma consulta. Agora, relevância na questão faz uma audiência pública para debates, que é um ato um pouco mais participativo, que aqui a lei fala de debates. Então os interessados vão debater com as autoridades antes da decisão final do processo, tá bem? Olha só, quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se uma ata a ser juntada aos autos. Tá bem? Aqui um artigo que não tem tanta importância. Cabe ao interessado a prova dos fatos que ele tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 dessa lei. Então, o interessado vai ter que, nesse caso aqui, fazer prova dos atos que ele alegou. Isso é uma regra comum, pessoal, dentro dos processos. Vem cá comigo. Dentro dos processos é uma regra comum que nós temos. O que vai acontecer? Porque no processo judicial é assim. Se eu alego um fato, cabe a mim fazer a prova. Se eu estou alegando um fato, eu não vou jogar para outra pessoa fazer a prova de um fato que eu aleguei. Se eu estou dizendo que estou com questão de saúde e preciso da remoção, nesse caso eu vou ter que provar a questão de saúde. Eu vou ter que solicitar uma perícia médica, eu vou ter que trazer laudos médicos, eu vou ter que provar o que eu aleguei dentro do processo. Tá bem? Quando o interessado, olha só, declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Quer dizer que, se o interessado diz à administração, os documentos que vão fazer prova do ato que eu aleguei estão com você.
Então, nesse caso, eles que vão ter que fazer a juntada disso no processo. Eu alego, eu tenho que provar. Mas se os documentos estão com a administração, é ela que tem que fazer prova, ela tem que juntar isso no processo. Então, se eu estou solicitando que seja colocado nos meus vencimentos um adicional de qualificação, que eles não colocaram, não apareceu até hoje no meu contra-cheque, vamos imaginar, no meu olerite, como alguns falam, né? Não apareceu no meu contra-cheque até hoje. Eu falo à administração, olha, eu quero que coloque, eu fiz o curso, eu quero que coloque o meu adicional de qualificação. Só que o curso que eu fiz foi com vocês, foi um curso interno. Vocês têm registro aí do curso que eu fiz, o certificado ficou com vocês, vocês não me entregaram, então você no processo vai fazer prova disso, mas se os documentos estão com a administração, ela pode, inclusive de ofício, sem pedir, se o interessado tem que pedir, poderá e deverá juntar isso no processo administrativo. Tá bem? A gente fecha esse vídeo aqui, vamos continuar falando da instrução do processo. Venha com a gente.